Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar, né, vai ter apresentação do artigo completo da Adriana Campos, da Neili Brandeleiro e da Mônica Barbosa, que fala sobre o aluno com deficiência intelectual e o ensino remoto durante a pandemia do novo coronavírus, a realidade de uma escola do campo no interior do Pará. Vamos lá? Vou deixar com vocês. Bom dia. Então, nós trazemos a apresentação do nosso artigo com muita alegria, compartilhando com vocês a pesquisa e, ao mesmo tempo, a realidade dessa escola do campo aqui do interior do Paraná. A motivação para que nós fizéssemos esse estudo veio, é lógico, da grande mudança que a educação sofreu devido à pandemia. E o que nos chamou a atenção é que, na verdade, para a escola do campo, a pandemia trouxe à luz um descaso que já existia. Ela, na verdade, completou a diferença grande das políticas públicas no trato com a educação, sobretudo com a educação no campo, quando impôs a realidade da educação do campo, a mesma prática, né? Práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais que necessitam, né, de tecnologia adequada e do acesso tanto à internet quanto à aprendizagem do uso dessas técnicas para o acesso, tanto dos alunos quanto dos professores. É claro que os maiores prejudicados aqui foram os alunos e as suas famílias. Então, essa pesquisa se baseou num estudo de caso, porque uma das nossas colegas, a Mônica, é professora nessa realidade, e nós abordamos aqui a sala de recurso multifuncional, que nessa escola, que nós caracterizamos como escola A, tem 28 alunos, divididos em duas turmas de sala de recursos multifuncional. E somente desses 28, 2 alunos têm acesso, um com bastante dificuldade, depois a Mônica vai explanar esse assunto, né? Um com bastante dificuldade no uso e outro com mais facilidade. Por que escolhemos essa escola? A escolhemos porque ela representa no cenário do Paraná outras escolas do campo com as mesmíssimas dificuldades. Essa escola se situa num município pequeno, caracterizada como escola do campo, porque está numa área rural predominantemente, e com todas as dificuldades que o campo no Brasil representa para o acesso à internet e aos meios de comunicação nesse sentido. E além do que, nós temos um problema a mais, que não deveria ser problema, já que nós lidamos com a inclusão de longa data na realidade brasileira da escola. Mas nós tratamos aqui de 28 alunos que são laudados, né, com problemas de aprendizagem e, na sua grande maioria, com deficiência intelectual. Organizamos esse estudo em 4 sessões, né? Então, após a introdução, nós temos aí um breve conceito, né, e discussão sobre a educação do campo e sobre a inclusão e a deficiência intelectual. Em seguida, nós abordamos a pandemia propriamente dita e quais as novidades que ela traz para o ensino, sobretudo o ensino remoto. E finalizamos o estudo com o que é para nós mais relevante aqui, com a explanação realmente da experiência da educação remota para os alunos com DI nessa escola A, né, escola do campo. E, por fim, concluímos aí com as impressões a partir dos teóricos e da realidade que o estudo nos deixa. Iniciando, então, por uma breve caracterização, né, da escola do campo, nós temos como
apontamento inicial, esse entendimento da escola como um espaço educacional num processo social. Então, a escola é espaço de construção. E quando nós falamos em construção, nós entendemos que a construção é a partir do chão da própria escola. E mesmo que nós entendamos o Brasil como uma nação, nós não podemos ignorar as realidades diferentes que esse grande país tem. E as escolas do campo têm uma realidade muito particular. Nós emprestamos aqui a palavra do Saviani, dizendo que é pelo diálogo permanente e crítico que professor e aluno fazem pesquisa, cujo objetivo é a cotidianidade. Quando falamos em cotidianidade, lembramos aqui a realidade específica da escola do campo. E aí, para nós, a grande experiência com esse estudo é que a escola do campo não foi abordada na sua cotidianidade. Frutos da reflexão sobre a ação, as ideias então formadas, não são aceitas como modelo, mas entendidas como parte de um processo de recriação permanente. Essa, é a grande ideia de que a escola é criada e recriada a partir de si mesma, a partir do chão, a partir da sua realidade específica. E é lá que os processos de inclusão acontecem também, porque é essa escola que tem maior dimensão de quem é seu público, que é a razão da existência da escola, são os alunos. Então, esse espaço educacional visto como um processo social garante, o que a legislação também já dita, que todos os indivíduos têm direito à educação. E em relação a isso, a gente já aborda o assunto da inclusão, incluir quer dizer integrar, E quando nós não integramos, nós excluímos. Na realidade da educação do campo, emprestamos aqui a definição que o Dicionário de Educação do Campo traz. A educação do campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas, Aí é que adveio para nós a ideia de que, na proposição de estudo remoto, nós não levamos em conta a realidade da escola do campo. E já não vínhamos, essa é uma conclusão que nós chegamos, que já não vínhamos levando em conta antes mesmo da pandemia, mas a pandemia escancarou isso, que a escola do campo não tem políticas públicas voltadas para si mesma. Então, nesse olhar de escola do campo, nós temos um olhar que se afunila mais, que é o aluno com deficiência intelectual, Aí nós aproveitamos a fala de Mantuan. Na escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina: respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. Então, respeitar as diferenças no entendimento de uma escola do campo com alunos com deficiência intelectual seria acudir, apoiar estes alunos na sua realidade, e não uma proposição massiva que exclui eles tanto do acesso, primordialmente do acesso, e em segundo lugar, do atendimento especializado que eles necessitam. Mais do que um compromisso pedagógico e formal, então, a inclusão valoriza as diferenças e limitações, acreditando que não há saberes mais ou menos importantes. E é aqui que nós sentimos grandemente a falha da proposição durante o ensino remoto. A Nayeli continua para nós essa explanação agora. Bom, então, dando continuidade, no que a Adriana comentou e sobre os desafios da escola do campo, e junto com esses desafios da escola do campo, a inclusão, especialmente do aluno com deficiência intelectual na escola do campo. E aí vem um novo desafio, em 2020,
Então, a pandemia do novo coronavírus veio aí com uma alta taxa de velocidade, de contaminação, e para prevenir essa disseminação do vírus, então, né, foi colocada a questão do distanciamento social e do isolamento. E o que afastou os alunos do espaço escolar, né? Então, nós temos aí o decreto do Estado do Paraná, de 16 de março de 2020, contemplando ali toda a educação estadual, orientando para a questão da proposta de ensino remoto, né, como uma forma emergencial aí, de sanar as aulas e conseguir cumprir com o calendário escolar. E o que seria, né, se a gente fosse realmente ali pensar na questão do ensino remoto, os autores, eles trazem que o ensino remoto, ele propõe, então, a utilização das tecnologias online, digitais, para atendimento, né, desses alunos, onde antes existia a educação presencial. Então, fazer esse ensino de forma remota, de forma online, como se fosse realmente uma sala de aula, né, virtual. E esse ensino, ele pode ser tanto em tempo real, né, de forma simultânea, com os alunos interagindo com o professor, quanto de forma gravada, para aqueles que não podem, naquele momento, assistir. E aí vem, então, o nosso questionamento, né, da questão da população residente na zona rural e do prejuízo que esses alunos sofrem no ensino remoto. Então, a maioria desses alunos, né, todas as pesquisas mostram que a maioria desses alunos, eles não têm acesso à tecnologia, né, ao computador mesmo, ou celular, e muito menos à internet. Então, em uma pesquisa documental realizada por Souza no ano de 2020, com os professores, né, esses professores relataram realmente a dificuldade dos alunos do campo em acompanharem as aulas por não terem o acesso à internet necessária. E aí entra uma saída, né, encontrada pelos professores aí, que é o envio das tarefas impressas, então, para esses alunos, né. Mas, seguindo ali o pressuposto do ensino remoto, dois autores que nós trouxemos no nosso texto, eles comentam que as tarefas impressas, elas não se configuram como o ensino remoto, né? Então, principalmente porque o aluno, ele não consegue ter a interação com o professor, com os outros alunos, não se configura ali, o ensino remoto, ele teria que ser como uma sala de aula virtual mesmo, com essa interação. E só entregar as atividades impressas não se configura como um ensino remoto. E, né, com essas tarefas impressas, então, que é entregue, que é a saída que foi encontrada, surge um outro empecilho, que é referente à baixa escolaridade dos pais ou responsáveis desses alunos, né, em auxiliar ali nas tarefas. Então, né, as pesquisas também mostram a questão da população do campo, né, o alto índice de analfabetismo dessa população. Muitas vezes os pais têm menos escolaridade que o filho que está estudando, então essa dificuldade em ajudar nessas tarefas, né, a Mônica vai explanar mais daqui a pouquinho sobre isso, né, com os exemplos que ela traz. Então, o que a gente percebe, né, nesses desafios aí, é que, sim, a tecnologia, ela veio e permitiu a continuidade da aprendizagem, né, através das aulas virtuais, permitiu que a escola, né, estivesse presente ali. No entanto, é urgente a necessidade de discutir mais a respeito do ensino remoto nas escolas do campo, né. Como a gente já comentou, esses alunos foram afetados negativamente, sofrem prejuízo, e gera ainda mais desigualdade, né, se comparado com as escolas urbanas. Então, a Mônica vai trazer para nós agora o exemplo dela, né, da escola do campo. Então, dando continuidade à fala, o Colégio do Campo A, que assim que nós nomeamos no nosso trabalho, ele não é muito diferente de todos os outros colégios do nosso estado ou do nosso país. Com muita luta, conseguiu, né, abrir
abriu espaço e gradativamente foi utilizado a questão de seriação, né? Inicialmente de 5º ao 8º ano e posteriormente o ensino médio. A fundação dessa escola foi no ano de 1997, e o perfil socioeconômico dos alunos e da comunidade é bem precário. Essa comunidade em específico a escola está inserida, ela é uma comunidade muito pobre, né? Eu trabalho nessa escola desde 2016, em diversas modalidades, né? No ano de 2019, do ano de 2020, eu trabalhei com alunos de sala de recurso. Antes disso, e esse ano, eu estou trabalhando, lecionando a disciplina de sociologia. E a gente pode perceber que, além da questão precária, assim, socioeconômica dos alunos, a comunidade é marcada por violência, né? Tanto física como prostituição infantil, diversos outros fatores que contribuem, né, para esse difícil acesso, porque a comunidade não tem a rede de internet, né, não funciona celular, se você quiser uma internet 3G também não funciona. Então, a escola tinha uma internet, apesar de ser precária, para os professores e para a equipe administrativa. E essa internet era roteada, o valor, né, mensal pelos professores, porque a CED não cedia uma internet alegando, né, que não funcionava ali, não tinha como o que era distribuído pelo Estado não cabia à escola, certo? Então, começamos por esse ponto. Quando nós falamos que a educação do campo, ela é marginalizada, desde sempre, esse é um exemplo. E quando a alternativa foi a educação à distância, a educação remota, nos deparamos com uma realidade que não condiz com o Colégio do Campo A, porque nós não tínhamos internet antes disso. Agora que a única alternativa é ter internet, os alunos não têm acesso às aulas. E o perfil dessa escola também, eu acredito assim que o corpo docente e o corpo administrativo e pedagógico e diretivo da escola é o grande diferencial, porque nós tentamos levar em conta a inclusão desses alunos. Tem alunos que são de comunidades ribeirinhas, tem alunos que são de comunidades remanescentes quilombolas, tem alunos que são provenientes de famílias que trabalham em grandes fazendas ao redor, né, que são trabalhadores. Então, esse perfil é muito diverso. E para conseguir atender esse público diverso, nós atendemos, em 2016, foi aberto 2 salas de recurso. No ano de 2020, ao todo, contou com 28 alunos matriculados. A organização da sala de recurso funciona da seguinte maneira: os alunos têm que ter um laudo médico comprovando a deficiência intelectual ou distúrbio de aprendizagem. Para você ser professor, né, dessa modalidade, você tem que ser especialista. E o cronograma também é diferenciado. A CED orienta que o cronograma da sala de recurso seja da seguinte forma: o aluno não pode ter 2 aulas, é no contraturno. Há alunos que estudam de manhã vêm à tarde, os que estudam à tarde vêm de manhã. A orientação geral é para que o aluno tenha 2 aulas semanais, que sejam divididas. Porém, como a maioria depende de transporte escolar, eles ficam a tarde inteira na escola, o dia todo. Então, a escola acaba cedendo, né, a questão da alimentação e eles têm que ficar o dia todo pela questão do transporte. Então, eles ficam 5 aulas no contraturno, recebendo esse atendimento especializado. Com relação ao ensino remoto, as alternativas adotadas pelo nosso Estado, pela Secretaria de Educação, foi por meio de 2 aplicativos. O Classroom, né, que é uma sala virtual, um aplicativo do Google, e o Aulas Paraná. Aulas Paraná são aulas gravadas e online, disponibilizadas por canais televisivos e também pela plataforma do YouTube. O aluno pode assistir online essas aulas ou posteriormente, porque essas aulas ficam gravadas. Porém, no nosso colégio, a dificuldade de acesso é muito grande mesmo,
porque pouquíssimos alunos conseguiram acessar ao CLES e às aulas Paraná, certo? Pela questão também de não ter acesso à internet e não ter o equipamento necessário, porque o aluno precisa ter um celular bom, né, ou um computador, porque esses aplicativos têm que ser baixados, né, tem que ter uma certa memória no celular, que infelizmente alguns não têm. Então, a terceira alternativa é o material impresso. A recomendação também da CIED é que esse cronograma do material impresso seja efetivado a cada 15 dias. Porém, como a escola do campo, a dificuldade também é o acesso à escola, porque não tem transporte escolar, o cronograma foi prolongado para 30 dias. E esse acesso à escola também é precário, porque muitos alunos acabam recebendo atividades atrasadas, acabam entregando atividades atrasadas, acabam dependendo de vizinhos que possam levar as atividades ou que possam pegar essas atividades. Algumas comunidades são tão distantes que os alunos relatam que tem que pagar para alguém levar até a escola para conseguir ter esse material. No ano de 2020, se contabilizava 206 alunos matriculados. Apenas 23 acessavam ao CLES. Esse dado é do portal BI, que é um portal disponibilizado pela CED, né, que nós podemos acessar com relação a esses números. Dos 28 alunos da sala de recurso, apenas 2 alunos tinham acesso a esse BI, a esse aplicativo Classroom. Esses 2 alunos têm uma diferença bem grande entre eles. Um aluno que era do terceiro ano, que acabou já se formando, ele tinha bastante facilidade com relação a mexer no aplicativo, a ter internet e tudo mais. O outro aluno, ele até tinha acesso, só que a dificuldade dele era muito evidente do acessar o aplicativo, saber mexer no aplicativo. Que daí vem uma questão que eu acho que é fundamental e é uma característica dessa escola, e eu acredito que seja de várias outras escolas do campo, que é a falta de conhecimento digital. Como eu já comentei com vocês, na escola não havia laboratório de informática, havia a estrutura do laboratório de informática, mas o funcionamento não existia. Então, nós nunca conseguimos ensinar o aluno a mexer no computador. Quando chegou 2020, que a obrigatoriedade era mexer, os alunos se viram perdidos, porque eles não tinham contato. Então, vem a questão do conhecimento digital ser extremamente baixo, né? Tinha alguns alunos que até falavam, professora, eu tento mexer, mas eu não consigo, eu não sei como que faz para baixar o aplicativo. Como que faz para mexer nesse Classroom? Eu não sei, eu não consigo ver minha nota, eu não consigo assistir às aulas, minha internet está muito ruim, está travando. Então, eram relatos o tempo todo desse tipo. Outra questão também, que a Nayeli já falou, da questão da baixa escolaridade dos pais. Eu trouxe aqui um relato, alguns dos relatos que eu ouvi durante o ano inteiro e ainda continuo ouvindo esse ano. Como, por exemplo, assim, professora, meu filho pede ajuda, mas eu não sei. Estudei só até o 2º ano do primário. Por favor, ajuda, esse conteúdo é muito difícil. Teve outra fala da seguinte maneira: a minha filha fica nervosa por não saber fazer a tarefa. E eu também, porque eu estudei menos que ela. Essa é a realidade da nossa escola, onde os pais ficam extremamente desesperados porque não conseguem ajudar. Muitos pais são analfabetos que não conseguem, ao menos, eu lembro que recebendo as atividades impressas assim, eles nem conseguiam perceber que o aluno não tinha colocado o nome na atividade, porque ele dizia que não conseguia ler, que era para mim ler para ele. Então, a pandemia escancarou uma realidade, uma discrepância entre as escolas, entre a educação de qualidade, que já vinha acontecendo. Nós não tínhamos acesso à internet desde 2016 que eu trabalho na escola. Quando nós temos a alternativa de somente acessar a internet, isso fica muito longe, né? Então, uma das alternativas adotadas por nós foi a questão dos atendimentos via WhatsApp, pela facilidade da comunicação,
né? Acontecia muitos casos de um aluno me mandar mensagem durante a noite e eu responder e eu explicar um determinado conteúdo por áudio ou por vídeo e ele receber essa mensagem depois de 2, 3 dias. Então, ocorria muito isso. Mas era o nosso meio. Principalmente alunos disléxicos, que eu fazia a leitura de alguns textos por áudio. Ele demorava para receber, demorava para baixar o áudio, mas era uma das nossas alternativas. Outra questão também foi o trabalho colaborativo entre professores, equipe, que eu acredito que é o grande diferencial dessa escola, porque todos os conteúdos e atividades que foram encaminhados para os alunos da sala de recurso eram flexibilizadas, né, eram voltadas especialmente para a dificuldade daquele aluno, para que ele conseguisse fazer aquela atividade sozinho. A gente sabe que isso é muito difícil, que contava sempre com a ajuda, estávamos dispostos a ajudar, mas não tínhamos acesso a esse aluno. E a outra alternativa foi a busca ativa, que é quando o aluno não recebe nenhum tipo de atividade, ele não tem acesso a nenhum tipo de atividade, que é você ir até a escola, ir até a casa do aluno para conseguir entregar essa atividade. Esse é um exemplo de uma foto que foi tirada ano passado, por mim e pela equipe, pela pedagoga da escola, onde eu levei a atividade, nós levamos a atividade da aluna até a casa dela. E respeitando a questão do distanciamento, eu consegui fazer uma explicação muito rápida de como deveria ser realizadas as atividades. O conteúdo em si, eu não consegui, mas essa não foi uma foto entre várias outras buscas ativas que a gente realizou durante o ano. Então, e nós encerramos, né, a apresentação desse trabalho com alguns apontamentos finais. O primeiro deles é justamente isto, que as problemáticas apresentadas, né, aqui com relação à escola do campo não correspondem somente ao cenário da pandemia mundial, mas são anteriores já, como a Mônica bem colocou. A escola do campo tem sido marginalizada, né, e aí uma preocupação grande é que no final das contas, a responsabilização pelo funcionamento da escola, para que a aprendizagem aconteça, sobrecai sobre os professores, uma responsabilização exagerada e além da invisibilização da escola do campo e dessa realidade. Então, a educação do campo e a educação especial, né, realmente esquecidas e marginalizadas por esses modelos, não garantem. Aí é o professor como protagonista e a equipe diretiva que tendem a garantir, e a invisibilidade continua, porque parece que funciona pelo sistema, mas não é pelo sistema. Então, a crítica não é ao sistema remoto, né? A crítica é realmente a falta de acesso ao sistema remoto que antecede a pandemia. E, sobretudo, para a realidade dos alunos com deficiência intelectual, há precariedade nisso, porque eles não foram previamente preparados para acessar. Alunos sem deficiência intelectual têm mais facilidade, por exemplo, de aprender sozinho, uma maior autonomia, o que não acontece com alunos com deficiência intelectual. E aí nós voltamos para a grande questão nossa, que é o descaso das políticas públicas educacionais, tanto para a educação do campo, quanto para a educação especial. E aí, o que nós temos por conclusão desse estudo é que realmente voltar o nosso olhar enquanto sociedade, enquanto política pública para a educação do campo, para a educação especial, requer que a gente, ao sair da pandemia, e tomara que isso aconteça logo, a gente volte realmente para pesquisas do campo, no campo, com as crianças, com os alunos dessa realidade da educação especial, e quais são as suas necessidades e como é que recursos serão destinados para que essas dificuldades sejam sanadas. Então, nós agradecemos a atenção de vocês, para nós foi um prazer grande apresentar o estudo feito, e a gente espera, assim, ter contribuído para a educação do campo, sobretudo. Com certeza. Foi uma explanação lindíssima.
A foto da Mônica trouxe ainda mais, né, uma imersão nesse tema, nessa realidade que muitas vezes tão distante de muitas pessoas, né? Então é um prazer enorme a gente poder ouvir esses relatos, sentir essa realidade, e poder realmente aprender com as experiências de vocês. Muitíssimo obrigado, e até os nossos próximos encontros.